Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Schelliga. E eu sou a Adriana Pena e você está de novo aqui no Dri ao quadrado. Isso, Dri, estamos começando nossos podcasts do ano de 2023 e hoje nós vamos falar de um tema de uma relevância enorme e que ocorre com muita frequência nos nossos consultórios, nas nossas vidas de médicas, que é Medos. medo. O Medos medo, no paciente medos, oncológico, né, Dri, isso. principalmente. Então, é muito frequente a gente receber um paciente que já vem com o diagnóstico, né? O paciente chega no nosso consultório ou com linfoma, ou com uma leucemia, ou com mieloma, ou você atende um doente no hospital que fez um diagnóstico de uma massa mediastinal, é um linfoma Hodgkin, e aí o medo que toda essa carga de informações novas para aquele paciente chega. E aí a gente tem que lidar com isso. Primeiro, entender o que o paciente está sentindo, né? Porque aquele momento em que o diagnóstico chega concluído, ele traz uma enorme nuvem na cabeça de medos, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses medos. A palavra, né, câncer, Dri, carrega um estigma gigante, né? Eu acho que a hora que o paciente ouve, eu me lembro sempre, eu não sei se eu já contei aqui no podcast, mas eu vou contar de novo se eu já tiver contado. Quando eu era residente de hemato, aqui em São Paulo, eu entrei para dar uma notícia para uma família de uma leucemia aguda numa menina de 17 anos. E aí fui falar com a mãe, com o pai, e expliquei, olha, sua filha tem leucemia mieloide aguda, a gente vai fazer tratamento, é um tratamento longo, né? Agora os riscos são muito grandes, infecção, eu expliquei tudo. E aí no fim a mãe falou, graças a Deus. Daí eu, graças a Deus? Ela falou, graças a Deus não é câncer, doutora. Daí eu, não, veja, deixa eu te explicar, é um câncer, sim. É uma Meu leucemia aguda, Deus! tipo, se talvez, né, o pior câncer que pudesse ser, né, falando a parte Claro. aguda mesmo do negócio, né, porque é muito agudo, mas Uhum. assim, e eu lembro disso, porque assim, para ela era isso, assim, na cabeça dela tinha um câncer. Na hora que eu falei leucemia, ela apagou aquela ideia do câncer. Então, Sim. a palavra câncer, né, É, oncológico, carrega um estigma gigante. E a sim. gente que trabalha tanto com a hematoclássica quanto com a oncohemato, né, a gente sabe a diferença, né, de você virar para o paciente e falar, você tem uma anemia ferropriva e você tem um Claro. linfoma que é um câncer, né? É muito diferente. Então, acho que Eu já queria começa aproveitar. aí. Eu queria aproveitar e falar exatamente uma outra situação muito semelhante à sua. No caso, não foi no hospital, foi no consultório. Então, a gente vai pegar esses dois exemplos para notar e observar quais foram os medos, quais foram as consequências disso e como é que a gente vai lidar. Nossa experiência com isso. Era um paciente, aí era adulto, era um senhor de 65, 66 anos, que veio com a esposa e um filho de 25, 28 anos, por exemplo. Chegaram no consultório, era uma sexta-feira à tarde, aquela coisa que a gente conhece, sexta-feira, 5 horas da tarde, era o meu último doente, e ele chegou de consulta de primeira vez, encaminhado por um dentista. Ele entrou no consultório, paciente um pouco pálido, ouvi a história toda dele, e a história é que ele já estava há algumas semanas num tratamento de gengiva, com sangramento, com a gengiva inflamada, muito bem. E aí agora, nos últimos dias, ele estava com febre. Então, o dentista passou antibiótico, porque achou que ele estava com uma infecção da gengiva, ok. Colhi a história, fui examinar. No que eu examinei, o paciente começou a ter uma bacteremia, medi a temperatura, estava a 41 graus, e quando eu olhei a gengiva, você tinha aquela hipertrofia de ambas as gengivas e a gengiva sangrando. E quando eu olhei o exame de sangue dele, que o dentista pediu,
conseguiu pedir. Ele tinha 8.000 plaquetas, ele tinha 200 mil leucócitos, sei lá, 40% de blastos, 5 de hemoglobina, ou seja, era uma leucemia aguda, provavelmente uma M3, pelas características clínicas que ele estava apresentando. Muito bem, eu fui na sala de enfermagem, peguei um analgésico antitérmico, dei para ele, deitei o paciente, falei, eu já volto, vou acabar de escrever a sua história e já volto para ele atender novamente. Fica deitado, eu não tinha pressa, porque ele era o meu último doente. E eu saí do consultório para conversar com um filho adulto, duas pessoas não eram idosas, mas já eram senhores. Eu não sabia o quanto que a gente poderia dar aquela informação e sentei com o filho e falei, olha, eu preciso conversar, porque nós estamos diante de uma situação muito grave, o seu pai precisa de ser internado com urgência porque ele está com uma leucemia aguda. O filho simplesmente desabou, não conseguiu ouvir o final da história, entrou numa crise de ansiedade e eu falei, meu Deus, e eu achei que eu tinha selecionado a pessoa para dar a notícia, essa pessoa era errada. E eu falei, fica calmo, calma, que nós vamos conversar com calma. Aí naquela situação, eu estava com um paciente deitado, que eu não tinha dado a notícia, o filho com quem eu tinha dado notícia em crise, e eu fui na enfermagem e falei, olha, traz um copo d'água, conversa ali com o filho, que eu vou voltar para o paciente, que agora eu preciso atendê-lo. Muito bem, depois que o paciente, eu vi que a febre estava cedendo, ele estava hemodinamicamente estável, eu acabei de examinar, eu voltei à sala e falei, olha, eu preciso conversar com o senhor, porque nós estamos diante de uma situação muito crítica. O senhor tem uma leucemia aguda e é uma doença grave e o senhor precisa ser internado neste momento. O senhor não vai para casa, o senhor vai sair daqui para o hospital. Aí eu já tinha feito contato com uma amiga minha, falei, você vai procurar tal médica em tal hospital, ela já está aguardando o senhor lá, e depois a gente precisa acalmar o seu filho, porque eu fui conversar com ele. Ele aceitou de uma forma tão íntegra que é para você ver como a gente não sabe, às vezes, selecionar quem vai dar a notícia por conta desses Não, medos e o quanto que a pessoa tem de bagagem anterior também, né? Porque a gente Claro, não sabe a você bagagem, não né? sabe a consulta de primeira vez. Muito bem. Deu tudo certo, o filho ficou calmo depois e fomos para lá e ele foi internado e essa amiga minha começou a tratá-lo. Enfim, para mostrar que, primeiro, nós, como profissionais, estamos preparados, muitas das vezes, para dar esse tipo de notícia. Mas, como a gente não sabe a reação e os medos que estão por trás, a gente não sabe como é que a gente vai lidar ou o desenrolar. Então, você também tem que ter um jogo de cintura e ter uma capacidade de diversificar a sua abordagem de forma que você consiga lidar com isso tudo. No final, a Não, gente conseguiu lidar, é. mas é difícil. E eu acho que o maior medo, né, dentro da palavra câncer, é o medo de morrer. E Sim, hoje a gente sabe que as doenças oncológicas, né, o câncer, ele é muito melhor tratado do que a gente já tratou, e cada vez melhor, né? Então, antes você falou assim, melhor tratado do que 10 anos atrás. A gente está tratando melhor câncer do que 2 anos atrás. sim, O sim, negócio não é há a muito menor rápido. Então, a gente muito está rápido. tratando melhor câncer. Mas existe esse medo, né? Uhum, E existe, não é à toa, né, que esse medo vem do morrer, eu acho, porque realmente o câncer é uma doença que os cânceres em geral são doenças que consomem demais o paciente, a família, né? E está atrelado a outras coisas, né? Então, acho que o medo de morrer é o primeiro medo, e é um uhum. medo que muitas vezes a gente tenta acalmar e que nem sempre a gente consegue. Então, a gente pode dizer, né, o linfoma de Hodgkin. Hoje a gente tem a sobrevida de linfoma de Hodgkin que pode chegar a 90%, mais de 90%. Então, a Sim, sobrevida é maravilhosa, mas a pessoa pensa, e se eu for aquele 1%, né, que não vai uhum, sobreviver? Então, o medo está ali. E está muito relacionado com as vivências anteriores daquela pessoa também, né? uhum. Acho que o medo de morrer é o mais que a gente passa e que a gente tem que confortar o paciente. O que a gente pode fazer é trabalhar com as estatísticas que a gente tem, né? Exatamente. E mostrar que hoje o tratamento de câncer tem qualidade de vida. E eu acho que daí o segundo medo é dor, né, Dri? É. Eu acho que muitas vezes eu até fico na dúvida se
morrer é o primeiro medo. Eu acho que o medo de morrer é um medo, digamos, comum a todos, Inerente, né? com ou sem doença, né. Mas dor, você falou uma coisa que é muito importante, porque a primeira coisa que a gente vê na conversa, assim, é se a pessoa eu vou sentir dor, ou o meu pai vai sentir dor, o pai que está doente, né, no caso esse senhor que estava com uma leucemia aguda, não necessariamente vai sentir dor, então, depende do tipo de doença, se a doença acomete os ossos, como é o mieloma, ou se a doença ela faz uma compressão medular, como é um linfoma comprimindo a medula, Acomete eh, ou víscera. ou se a pessoa tem, por exemplo, uma massa comprimindo víscera, né, estômago, cólon, reto. Então a questão é que dor, sim, ela pode estar presente numa série de neoplasias, mas o que é importante a gente passar para o nosso doente, a minha opinião, primeiro, dor é um sintoma muito subjetivo. A mensuração da dor, a gente tem escalas analógicas, visuais, para mensurar a dor, mas a dor é mensurada pelo próprio paciente. Então, para você adequar a analgesia, ou seja, fazer uma medicação para ceder a dor, como a gente sabe que a gente tem condições hoje das formas cirúrgicas, mecânicas, quimioterápicas, radioterápicas de ceder a dor, mas a gente precisa de uma boa mensuração daquele paciente. Então, quando o paciente está lúcido, acordado e está com dor, a gente precisa saber quanto de dor ele tem para a gente mensurar. Então, a gente não tem como antecipar a dor, mas a gente pode dizer que a gente tem como tratar a dor. Fale. Não, e eu acho que tem duas coisas importantes aí também, que é assim, ó, eu acho que é acreditar no paciente, estou falando para os Sim, colegas sim, sim. profissionais de saúde, não só médico, mas profissionais de saúde geral, acreditar no paciente quando ele diz que tem dor, que eu acho que isso é super importante. E a gente vê muito isso, a gente que é hemato, vê muito isso com a anemia falciforme, né? O Uhum. quanto que os pacientes são negligenciados, porque as pessoas acham que, ah, não, veio aqui só para tomar morfina, veio aqui só para receber um Sim. analgésico, nem tá com tanta dor assim. E como você falou, dor é um negócio subjetivo. Então, eu posso conseguir fazer um tratamento de canal sem anestesia e você pode não Sim, conseguir sim. fazer uma depilação, entendeu? Exato. Porque a E você dor falou um é ponto muito importante. A dor, quando pessoal. ela além de ser individual, a gente vê que quando a gente ouve assim, que as dores maiores, a gente calcula, né? Qual foi a maior dor que a senhora sentiu na vida? Ah, foi um cálculo renal, que a gente sabe que é uma dor excruciante. A outra pode dizer, não, foi no parto normal do meu segundo filho. Então, tem um parâmetro de dor. As pessoas já tiveram alguma dor, dor de dente, quebrou um dedo, teve uma cólica renal. Então, mas, como você falou, Dri, a dor ela pode, para a mesma situação, ser naquele paciente maior ou menor. A gente nunca pode dizer, ele não está com tanta dor assim. Você já ouviu isso de parente de paciente? Você não pode falar isso. Quem está sentindo dor é ele, não E é? outra coisa, eu posso ter uma dor de dente hoje e sentir de um jeito, e a mesma dor amanhã tá pior, porque eu estou numa outra Exato. situação, Uhum. né, de medo daquela dor, de angústia, de ansiedade. Então, tem um monte de outras coisas que contribuem para piorar a sensação de dor que a gente tem. Então, acho que isso é super importante, a gente nunca pode subestimar a dor do paciente. Claro, E eu acho que a gente também tem que lembrar que a gente tem medidas não farmacológicas para tratar dor. exatamente. Então, hoje Uhum. a gente tem acupuntura, a gente tem meditação, a gente tem muitas medidas, né? Fisioterapia oncológica pode Fisioterapia. ajudar muito na Uhum. dor, né? Atividade física, né? O Sim, manejo, enfim, eu acho que manejo da ansiedade, né? Então, a parte psicológica também. Então, acho que tem muita coisa que ajuda hoje, a gente maneja a dor muito melhor hoje também, né? tem, com Porque a gente certeza. entende que as dores também vêm de manifestações diferentes neurológicas, né? Uhum. Então, mas eu acho que a dor é isso que você falou, assim, é um medo muito grande e não sem razão, todo mundo já sentiu dor na vida, né? É. E dor é Eu, um uma negócio vez, muito ruim. eu vi uma vez não me lembro exatamente em que leitura que eu ouvi, que eu li,
mas é assim, 100% dos adultos, aí adulto a gente já está falando adulto, não estou falando nem de criança nem adolescente, adulto vai sentir dor lombar pelo menos uma vez na vida. Seja por uma postura, seja porque teve uma hérnia de disco, seja porque fez um esforço desnecessário. Então, pela forma inerente com que a gente senta, que a gente anda, Bípede. né? Então, exatamente. Até uma vez eu brinquei que cachorro não tem problema de coluna, mas tem, Mas né? tem também. Aquele Daston é um que mais tem problema de coluna, tadinho. Então, hoje, falando de dor, para a gente finalizar e comentar os outros medos, dor é Primeiro, a gente precisa da identificação da dor da melhor forma possível. Às vezes, o paciente também não consegue definir dor, se ela é pontual, se ela é contínua, se ela é cólica, se ela queima. Isso é uma coisa complexa, mas tem como a gente analisar a dor. Segundo, a gente tem que utilizar, como você falou, ferramentas outras além do analgésico, porque por isso que tratamento de dor é multidisciplinar. Você vai usar analgésico, corticoide, antidepressivo, terapia, acupuntura, massagem, fisioterapia, pilates. Existem inúmeras formas de incrementar o tratamento analgésico. Então, o fato de você ter medo de ter dor, sem ter dor, porque é o diagnóstico e o medo de ter dor, tem que passar. Se sentir dor, você tem que nos informar, para que a gente possa identificar e tratar da melhor forma, não é isso? E eu acho que passa também, né, só para falar do medo, né, passa pelo profissional também tranquilizar o paciente, né, por exemplo, olha, doutor, eu vou ter dor? Não, olha, agora você já está numa fase do seu tratamento em que provavelmente você não vai mais ter dor, né? Está Isso. tratando um linfoma que tem uma massa cervical, você não vai ter dor. Ah, mas eu vou ter dor do tratamento. Talvez você possa ter dor se a gente fizer um estimulante ali, né? Um granuloquine, que é um Uhum. estimulador da medula para melhorar entre as químios, talvez tenha um pouco de dor óssea e tal. Então, eu acho que passa pelo profissional de saúde também, o médico e a equipe multi, de tranquilizar o paciente em relação a esse medo de ter dor, né? Para que Isso, ele também informar, passe né? informar. Eu acho que informação é crucial, assim, para Isso. a gente diminuir os medos, a gente tem que ter informação. Eu sempre brinco, né? Quando os pacientes, eu dou um exemplo, né? O paciente fala assim, o familiar fala, eu não quero que o meu pai ou minha mãe saiba que tem câncer. Eu sento e falo, olha, mas vamos pensar assim, é a mesma coisa que eu falar, olha, você vai entrar nessa sala, tem um monstro lá dentro, super perigoso, mas eu não vou te dizer o tamanho, eu não vou te dizer o que ele faz, vou apagar a luz e você não vai saber o que tem ali dentro. Mas você lida com isso. Isso. Dá um jeito de sair de lá dentro vivo, entendeu? É isso, porque quando você não tem informação e você está no É, escuro, a sua cabeça cria isso. histórias e Uhum. ansiedades e fantasias a respeito daquilo, né? Então, Exatamente. informação é o Você mais falou importante. uma coisa importante que você falou, que também a gente tem que observar como a nossa, digamos assim, a nossa história do brasileiro, do latino-americano, ele tem uma forma diferente de lidar com as doenças. É de uma forma meio patriarcal, a gente lida de uma forma que a gente precisa estar atendendo o paciente. É diferente, a gente tem uma forma de lidar, a relação médico-paciente é diferente na grande maioria dos grandes centros americanos ou mesmo europeus. A gente sabe disso por experiências de amigos, meus familiares, já tenho familiar na Europa, tenho familiar nos Estados Unidos e sei que é diferente. Mas eu vou dar um exemplo pessoal que eu procuro fazer. Eu respeito que uma pessoa de 94 anos, como eu estou Não agora com precisa uma saber. paciente com linfoma gástrico, que a filha pediu, por favor, doutora, eu até trouxe ela com medo de entrar aqui, está escrito oncoclínicas, ou seja, aqui trata câncer, aquela coisa. Então, enfim, ela veio e disse, não, mãe, mas você veio tratar uma anemia. Na realidade, é uma meia-verdade, né? Ela tem uma anemia, tem um linfoma gástrico, mas ela não precisa saber que ela tem câncer. Ela está fazendo Talvez não precise saber tratamento. tudo. Mas a gente precisa identificar uma pessoa, pelo menos,
na relação familiar a quem você pode passar e deve passar as informações, Todas, né? porque senão fica impossível a relação. Você tem que ter algum grau de proximidade, de realidade, onde você vai dizer que agora, não, provavelmente a gente vai ter que parar o tratamento, ou eventualmente a gente vai ter que cuidar só do cuidado, sem ter que fazer quimioterapia, que é o chamado cuidado paliativo, cuidado integrado, onde você vai fazer o cuidado do paciente sem fazer quimioterapia. Então, isso tudo passa pela relação médico-paciente, onde você, pelo menos, tem um familiar ou um acompanhante ou um responsável por aquele paciente para tratar. Isso fica difícil quando você não tem esse familiar, né? Às vezes tem paciente que vai sozinho na consulta, e aí às vezes isso fica mais complexo. É. Aí eu E aí, queria só para aproveitar. não, Fale. só para falar só uma coisa de dor, assim, e a gente entender também que tem muitas neoplasias que dão muita dor, então Sim, mas que a gente tem como tratar essa dor e que não é um medo infundado, né? É um medo exatamente, mesmo e que eu acho que informação e tratamento adequado ajudam muito. exatamente. Você queria pegar o gancho para falar? Já esqueci. Segue. Então, o próximo medo que a gente colocou aqui é um medo mais relacionado à parte social, né? Então, Uhum. também relacionado à equipe multi, que é o desamparo da família e o que vai Isso. acontecer, né? Então, é o único provedor. Então, assim, a minha mãe tem câncer, agora não vai mais poder trabalhar, é o único provedor da minha família, e como é que a gente vai fazer, né? O que que nós vamos fazer? Ou, enfim, tem filho pequeno, ou não, ou sou eu que cuido dos netos. Enfim, eu acho que tem um monte de medos aí relacionados, né, ao desamparo familiar. E questões jurídicas, né? Então, a Uhum. gente tem N exemplos aí que a gente pode dar, mas de questões jurídicas, então, assim, tá bom, o que que eu faço agora, né? Então, eu tenho que ir atrás do INSS, eu tenho direitos, quais são os meus direitos? E aí isso Por também causa isso, angústia. por isso que eu acho importantíssimo o papel do serviço social no atendimento do paciente. Eu, quando estava no INCA, eu tinha uma assistente social que trabalhava comigo e, sabe, era aquela relação muito boa, porque, primeiro, elas conhecem todas essas legislações, documentos, como é que pode fazer, e eu sinto falta disso no meu consultório. Eu sempre falo para a clínica, vocês É tinham que ter engraçado. um É assistente engraçado isso, né? social. Como o serviço público está muito relacionado a ter o serviço social forte. Sim, Eu vejo lá no Santa Marcelina também, a gente tem um serviço social muito especializado na parte de oncologia, de oncoemá, transplante, uhum, tudo. E como isso falta no serviço privado, né, na saúde falta. suplementar, falta demais. Porque a gente tem equipe multidisciplinar, nutricionista, fisioterapeuta, odonto, Fonoaudióloga. laser, fono. Agora, o serviço social passa por isso. A senhora sabe como é que eu faço? Porque nós temos pacientes no consultório que são pessoas que têm planos de saúde menores e que dependem, por exemplo, de vale transporte, ou que elas estão trabalhando e precisam de ser afastadas pelo INSS. Então, você tem que fazer um relatório, Bom, e os ou direitos, resgate de né, fundo de garantia. do FGTS, e os direitos, eles são universais. O direito daquele de Isso, resgate de fundo de garantia, de aposentadoria, né, ou isenção do enfim, imposto de renda. isenção de imposto de renda, entre outras coisas, são os direitos universais. Então, não é direito só do paciente que é do SUS, Não, porque ele não tem claro, condições, é um direito universal. Então, o paciente. E a gente nunca pode julgar, como profissional da saúde, se aquele paciente precisa daquele serviço ou não. claro. Passa pela gente. E aí, o que eu acho que acontece quando a gente não tem um bom serviço social é que essa carga cai no médico e muitas vezes Recai a gente sobre o não tem a médico. informação que a gente deveria ter, né? Exato. Então a gente tem que acabar, além de fazer a parte médica, fazer a parte social. Então, por exemplo, eu consegui resgatar, na época que eu estava no INCA, todos aqueles relatórios de isenção de IPI, isenção de imposto de renda, resgate de fundo de garantia, relatório para carro e mulheres que têm problemas com Exato. câncer de mama e precisa de um carro sem imposto. Mas isso é uma questão que eu observo que gera medo, porque se você não tem. Imagina, às vezes o doente chega para você, já está. Vou dar um exemplo: chega de uma segunda opinião.
o doente veio para uma segunda opinião, você vai fazer a sequência do tratamento dele, e aí ele pede um relatório. Eu só falei: "O senhor já está aposentado?" "Tô." "Então tá bom, então o senhor pode pedir isenção de imposto de renda, já que está aposentado. Aí o senhor vai ter que fazer isso, pedir isenção, depois que a isenção sair, pedir o resgate daquele imposto de renda que você pagou pelos anos que estava tratando já com diagnóstico." Então isso acaba sendo um papel do médico, mas se a gente não consegue dar essa informação, você acaba o paciente acaba perdendo essa oportunidade, e que é uma situação que gera medo, porque ele está deixando de ter um provento para ajudar o seu familiar, ou sua filha, ou seu marido, ou sua irmã, que Ou ele seja. mesmo. Exato, claro. E eu acho que isso gera angústia no resto da família também, né? O que eu tenho que fazer agora? Então, o acompanhante, né, o familiar, o que seja, que é quem acompanha aquele paciente, ele também gera uma angústia assim, tá bom, o que eu tenho que fazer agora? E tem uma outra angústia que eu acho que é grande também, né? Quando a gente chega num momento e fala assim, olha, então agora não tem mais o que a gente fazer, né? A gente vai entrar em cuidados paliativos, então a terminalidade, né? E aí tá bom, então e agora? O que eu tenho que fazer? Isso. Né? Do ponto de Esse é o vista jurídico, o medo. que eu faço? Né? Vou Não, perder o meu familiar e aí eu tenho um monte de coisas no nome dele, onde está o dinheiro, eu tenho seguro, né? Então, assim, eu me lembro quando a gente, infelizmente, perdeu meu sogro e por um câncer de pulmão metastático, e aí começou a aparecer um monte de coisa, e ele sempre teve um corretor de seguro muito próximo, que era amigo da família e tal, e aí ele sentou com meu marido e falou assim, então, vem cá, olha, deixa eu te mostrar. E aí tinha um monte de coisas que ninguém na família nem sabia que ele tinha seguros de vida e tal. Então, eu acho que assim, isso tudo são conversas, né, que a gente precisa ter, que são difíceis essas conversas. Tem uma outra coisa para contar rapidinho, que é assim, meu pai teve câncer de próstata. Super simples, já faz 8 anos isso, está super bem. Quando ele descobriu que ele tinha câncer de próstata, ia ter que operar, e aí não sabia se ia ter que fazer mais alguma coisa, estava fazendo os exames, se ia tentar identificar, ele virou para mim e falou assim, eu quero sentar com você, com a sua irmã e com a sua mãe, porque eu preciso passar para vocês tudo que tem, o que está onde, a conta de banco. E aí, na minha cabeça, aquilo não fazia o menor sentido. Que eu falava, uhum, pai, você tem um câncer de próstata, vai operar, você vai ficar ótimo, não vai acontecer nada. Mas na cabeça dele, aquilo era uma angústia uhum. muito grande, né? Que estava consumindo ele a ponto dele sentar com todo mundo e falar, ó, então tá Mas aqui. seu pai é exceção, não é a É, regra. Porque pelo fato de ter medo de morrer, as pessoas não querem tocar nesse assunto. E tem um outro medo que eu estava aqui, enquanto você falava, me lembrando. O próprio profissional tem dificuldade de chegar para o paciente e para os familiares e falar: olha, a situação do seu pai é muito crítica, eu sugiro que vocês revejam, ajustem todas as questões monetárias, financeiras, econômicas, fundiárias, o que seja, antes dele falecer, para que vocês tenham menos dificuldade depois. O próprio profissional, às vezes, tem dificuldade, tem medo também de falar sobre isso. Então, a dificuldade, às vezes, não é só do paciente. não, e o médico, a gente já falou sobre isso quando a gente falou de cuidados paliativos, né? Se quem quiser Uhum. voltar lá e dar uma ouvida no podcast de cuidado paliativo, mas eu acho que o médico tem uma dificuldade de dizer agora acabou e a gente precisa É, ir para uma outra isso é etapa de muito comum. tratamento. E aí o que acontece é quando a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue dar o suporte adequado para o paciente e para a Exato. família, né? E aí você interrompe às vezes, porque no momento em que a situação fica crítica e não há preparo nem do médico e nem dos familiares para aquela situação, você interrompe, porque eventualmente morre. E aí agora? E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da. Claro que isso é uma situação que às vezes foge ao nosso controle, mas quando a gente tem capacidade de antever essa situação, facilita até a passagem da morte para Sim. o profissional, porque a gente sofre também, e para os familiares, é claro, né? Não, eu acho que essa preparação, né, jurídica e mesmo não falando só de morte, mas falando de ter o suporte que você tem direito, né, tranquiliza também os pacientes, né. É E mais hoje, assim, fácil.
mais É. fácil essa passagem. E para os pacientes que têm uma questão econômica mais restrita, né, mais difícil, Sim, o INSS é um negócio que não facilita a vida do paciente, nada. né? Porque são N relatórios, aí vai lá, aí até agendar. Eu tenho pacientes que ficam, às vezes, um ano para conseguir começar a receber o benefício. Então, imagina a angústia de você viver assim, né? É muita angústia, E é uma muito outra coisa que mesmo. eu me lembrei, baseada agora numa experiência que eu estou tendo com a minha sogra, meu sogro faleceu em agosto, e agora ela começou a receber pensão. Por que que ela conseguiu receber pensão? Porque o meu marido, que é uma pessoa orientada, organizada e tudo, está conseguindo, junto com os documentos que meu sogro deixou tudo organizado, fazer com que isso aconteça. Se dependesse apenas exclusivamente da minha sogra não ia Não ia receber acontecer nunca. nunca. Então, até mesmo aquele familiar, você tem que identificar também alguém que possa dizer: olha, você tem que assumir esse papel, porque a sua mãe, que é a viúva, está perto de perder o seu pai, ela não vai ter condições. Então a gente vê, imagina pessoas que são sozinhas ou que não Sim, têm um filho morando no Brasil, ou que o filho mudou para o Nordeste e ela mora no Rio. Então, até mesmo essa dificuldade a gente vê no dia a dia de resolver pequenos problemas, como uma pensão, um seguro de vida, que as pessoas, se não tiver condições, até pela idade, e até essa coisa tecnológica que hoje às vezes dificulta o idoso a ter nossa, demais. acesso, isso faz diferença. E aí eu acho que tem um outro medo mais simples, mas que a gente já falou, a gente tem um podcast inteiro sobre ele, mas só para não deixar de falar, que é náusea, né, Dri? É. Então eu acho que a gente tem ainda muito estigma de que quimioterapia é igual a náusea sempre, e Uhum. vômito, e aquela coisa horrível que daí fica sem comer e tal. É, hollywoodiana, né? Aquela coisa Hollywoodiana, hollywoodiana. exato, é. Isso, exato. Então, eu acho que hoje a gente já disse sobre isso, mas a gente tem muito tratamento para náusea. Hoje, os medicamentos, os tratamentos de câncer estão muito menos relacionados à náusea do que eles já estiveram. Ainda na Uhum. hemato, a gente tem muitos protocolos de tratamento que levam a muita náusea, principalmente no transplante, né? Mas tem Uhum. bastante para linfoma, para mieloma. Até mieloma agora praticamente não tem mais. Mas depois do Uhum. transplante tem muita náusea. Mas náusea é um negócio manejável, mas é um negócio que assusta demais, né, Adri? Assusta, porque é sempre aquela coisa. Pensou em quimioterapia, pensou em náusea, vômito, queda de cabelo, dor, morte. São vários medos. Então, se você tem interesse de ouvir mais sobre esse assunto, a gente fez um podcast só sobre náusea e também um só sobre alopecia, que é a queda de cabelo, né? Então é Exato. importante vocês saberem. Nem toda quimioterapia dá náusea, nem toda quimioterapia cai cabelo, e a gente tem hoje capacidade, primeiro, de explicar, orientar e fazer um bom tratamento antiemético, que é quando a gente trata para não ter náusea e vômito, de forma que o tratamento seja o menos doloroso possível. Isso aí. Acho que são esses, né? Se vocês São tiverem esses. mais alguns medos aí que afligem vocês, que são cuidadores ou pacientes em tratamento oncológico, manda pra gente sua dúvida, pode mandar lá no Instagram, pode colocar nos comentários nos nossos posts no YouTube, a gente responde todas as dúvidas da melhor maneira possível. Né, Dri? Isso aí. Até a próxima. Até a Tchau, Dri. próxima. Tchau, tchau.